aí, pessoal, continua o projeto Claro Enigma. Enquanto passado, o que nós conversamos, foi importante você lembrar de duas coisas imprescindíveis da aula passada. A primeira delas é a epígrafe, o teor da epígrafe do livro, Epígrafe do Paul Valéry, que o Drummond anuncia um suposto distanciamento da realidade histórico-social. Isto é, de qualquer tipo de engajamento histórico-político. Ele diz isso. Porém, na orelha do livro, o que está escrito lá? Que o Drummond não faz isso completamente. Tá bom? Outro detalhe. Primeira fase do Carlos Drummond de Andrade, a fase gauche. Gauche porque ele se sentia um sujeito marginal na grande cidade cosmopolita chamada de Belo Horizonte. Nessa fase, nós temos um eu maior do que o mundo, porque esse eu, ele se isola, esse eu fica meio silenciado. Ele tem uma espécie de dificuldade de encontrar qual que é o seu lugar na literatura brasileira. Lembra do título do livro? Dessa fase, alguma poesia que já nos revela, que já nos expressa essa espécie de dificuldade de comunicação do Drummond. Lembra dessa linha do tempo? Estou partindo agora nesse exato momento para a segunda fase do Drummond. Eu preciso dessa segunda fase, moçada, e ela é iniciada com esse livro aqui que você está vendo aí destacado, que é O Sentimento do Mundo, porque essa segunda fase ela vai nos ajudar a entender a terceira fase, que é o nosso filé mignon. Acompanhou? Então vamos lá. Segunda fase do Carlos Drummond de Andrade, a fase do eu menor do que o mundo. Eu vou citar um poema dele aqui, moçada, e aí esse poema ele será nossa matéria-prima, ele está aqui. Antes de citar esse poema, tem um outro texto do Drummond, que está no livro Sentimento do Mundo, que ele vai dizer assim: não, o meu coração não é maior do que o mundo. Nele não cabe nem as minhas próprias dores. Por isso me dispo. Por isso frequento os jornais. Gente, olha que mágico. Quando ele diz que não, o meu coração não é maior do que o mundo, moçada, ele está dialogando com ele mesmo. Esse Drummond de segunda fase dialogando com o Drummond de primeira fase. Ele entrando em contradição, ele contestando esse primeiro eu. Ele diz, repito, não, o meu coração não é maior do que o mundo. Então, moçada, olha que sujeito dialético. Olha que sujeito que sabe se colocar na linha da história. Esse Drummond é genial, pô. Mineiro de Itabira do Mato Dentro. Esquece disso, não. Então vamos lá, professor. Show de bola. Pega esse poema aqui. Se chama Mãos Dadas. A ideia de Mãos Dadas, ela já indiretamente já mostra para nós a ideia da coletividade. Então, se antes o eu era maior do que o mundo, agora o eu, ele é menor do que o mundo. Porque ele tenta dar as mãos para esse mundo complexo e diverso, e ele não vai conseguir. Não serei o poeta de um mundo caduco, esse poema já veio no Exame Nacional do Ensino Médio. Também não cantarei o mundo futuro. Moçada, quando ele diz assim, ó, não cantarei, seu poema é poético. Cantar é fazer poesia. Então ele fala, eu não serei o poeta de um mundo caduco, eu não concordo com esse mundo que nós vivemos. Esse mundo caduco. Eu não vou falar desse... Eu vou criticar esse mundo caduco. Vai lá. Não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei um mundo futuro. Estou preso à vida e olho os meus companheiros. Esse verso é potente. Estou preso à vida real, à vida presente. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Tá parecendo que tá falando de ambiente de cursinho, bicho. Você olha para um lado, você olha para o outro, tá todo mundo lá taciturno, assim, meio triste, ou não é? Meio preocupado. E agora, como é que vai ser as coisas? Estão tristes, mas nutrem grandes esperanças. A gente está preocupado, mas a gente tem esperança. Entre eles, considera enorme a realidade. O presente é tão grande. Nós estamos aqui, moçada, em momento de guerra. O livro é de 1940. Esse poema é aqui, ó, aqui a citação aqui, ó. Embora aqui seja uma obra meio completa, mas esse poema é do livro Sentimento do Mundo de 1940. Segunda Guerra Mundial começa quando? O Guerreiro e Guerreira começa em 1939. Então você está vendo que esse poema está no contexto de guerra. Esse presente grande, opressor. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Olha o Drummond dizendo, olha, na minha pauta de solução para o mundo está a ideia da
coletividade. Mãos dadas é a ideia da coletividade. Eu te ajudo, você me ajuda e nós nos ajudamos. Né, professor? Muito bom. Não serei o cantor, aquilo quer dizer poeta, de uma mulher, ele está dando uma espetada aqui nos românticos, de uma mulher, de uma história, não direi suspiros ao anoitecer, uma paisagem bem romântica aqui, né, moça? Imagens românticas, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas suicidas. Aqui ele disse que ele é, antes de qualquer coisa, um humanista. A revolução que eu vou fazer, ela se dá no nível da arte. Eu não vou pegar arma. Eu não concordo com arma. Eu concordo com a revolução de dentro para fora e não de fora para dentro com a morte do indivíduo. Aqui a minha revolução, ela é artística e cultural. Aqui a minha revolução é o que, ó, a palavra. A palavra vale um tiro, eu tenho muita munição. Citei Racionais no bloco passado. Cito agora de novo, pô. Não. A primeira faz pum, a segunda faz pá. Eu tenho uma missão e não vou parar. Meu estilo é pesado e faz tremer o chão. O chão, o chão, o chão, o chão, o chão. Aí sim, professor. Bora lá. Não fugirei para ilhas e nem serei raptados por serafim. Aqui ele disse, eu não serei egoísta. Não vou pensar só em mim. Não vou fugir para a ilha. Não é isso que eu vou fazer. O último verso é a potência plena. O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes. No documentário Poeta de Sete Faces, o professor Leandro Conder, que é um filósofo que estuda poesia, olha que mágico. O repórter vai perguntar para ele assim, professor Leandro Conder, qual o verso que melhor sintetiza essa fase social do Drummond? O professor Leandro Conder vai citar isso aqui. Ele vai dizer assim, ó, não é desse poema não. A vida apenas, sem mistificações. Se você perguntar para o professor Henrique Soares Landim, sou eu, I'm Landim, eu vou dizer para você, o tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Show! Acompanhou? Então é esse verso final aí. Beleza? Beleza, então vamos teorizar um pouco essa fase drummondiana, como ela é. Agora, nós daremos ênfase ao mundo. Eu digo aqui para vocês aqui. Olha lá, a citação que eu tinha feito, o professor Leandro Conder tinha dito. E aí o professor vai dizer o seguinte lá no documentário. Nós teremos um novo Drummond. Um Drummond que vai fazer um mergulho na ação política. Um Drummond que vai fazer uma arte engajada. Já tinha dito isso para você, né, em blocos anteriores de aula aí. Tá? Então nós temos aqui uma arte poética ligada intimamente com o mundo real. Eu tenho uma arte materialista. Quando eu digo arte engajada, eu quero dizer o quê? Eu tenho uma arte que tem uma preocupação com o mundo real. Eu não posso sozinho dinamitar a ilha de Manhattan. Vamos de mãos dadas. O tempo é a minha matéria. Muito bom. Olha lá, citei aqui para você. Não, o meu coração não é maior do que o mundo. Já tinha dito que o Drummond ele vai se opor à fase anterior. Então nós temos aqui uma poesia de caráter engajado. Uma poesia em que esse escritor ele não está de braços cruzados. Eu tenho um Drummond agora que vai arregaçar as mangas e vai pegar nas mãos dos seus companheiros e bora fazer uma revolução. Que jeito? Uma revolução, é nesse momento aqui que o Drummond começa a namorar ali um pouquinho o Partido Comunista Brasileiro, tá, moçada? Inclusive, ele recebeu um convite do Luiz Carlos Prestes para compor a redação do Jornal Comunista no Brasil. Olha que doido, Se você quiser ler um pouco mais sobre isso, essa relação do Drummond com esse contexto aí, tem um poema dele chamado Áporo, dificílimo, tá lá no livro A Rosa do Povo, texto difícil. Então, gente, essa segunda fase do Drummond, a ênfase é no contexto histórico, é no mundo presente, na vida presente, no tempo presente. Amém. E aí, moçadinha, eu digo aqui, há um predomínio do projeto ideológico, você vai entender projeto ideológico como sendo a crítica social. A crítica social é mais importante que o projeto estético. O que é projeto estético? Projeto estético você vai entender como sendo a preocupação em fazer uma arte nova. Tipo a galera do primeiro tempo modernista.
Tipo a galera do primeiro tempo modernista. Ousa de Andrade, Mário de Andrade, Menotti Delpicchia, não? Essa galera aí da fase de combate do primeiro tempo modernista. Fechou? Exemplo dessa fase, como já tinha anunciado, A Rosa do Povo, de 1945, não é? Com 55 poemas, e o livro O Sentimento do Mundo, com 28 poemas. Muito bom. Terceira e última fase é a fase do eu maior ou igual ao mundo. Lembrando que eu disse para você que essa nomenclatura, maior que o mundo, menor do que o mundo, nomenclatura criada pelo Afonso Romano de Santana, professor, ensaísta e poeta brasileiro. Entrei agora na fase em que está inserido o nosso livro A Rosa do Povo, não, professor, Claro Enigma, de 1951, começa agora a terceira e última fase do Drummond. Tem gente que diz que vai ter outra fase depois dessa, tá, moçada? De acordo com as referências bibliográficas e referências que eu tenho, vou defender que são 3 fases aí, tá bom? Vamos lá, professor, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Terceira e última fase do Carlos Drummond de Andrade. Vamos nessa então, né? Eu vou dizer para você que o Claro Enigma, quem está falando isso é o próprio Alfredo Bozzi. Ele vai dizer o seguinte: em Claro Enigma nós temos uma nova fase pautada por certo desencanto que sobreveio à fugaz experiência da poesia política. Então nós teremos um desencanto desse escritor com a fase anterior, que é a fase política, a fase social, a fase de desejo de transformação, a fase do projeto ideológico, tá? Então, moçadinha, há um desencanto do Drummond com a poesia. Isso você tem que entender, tá? Então eu digo aqui para você que nós vamos ter um divórcio entre o povo e a poesia. Se na segunda fase ele faz um livro dedicado ao povo, lá no início do livro A Rosa do Povo vai falar assim: porque o povo, tal qual uma lâmina, te atravessa poema. Então o poema está composto, ele é constituído pelo povo. Ele é constituído pelo povo e o livro é dedicado ao povo. Olha? Então essa fase aqui é a fase do desencanto do Drummond. O Claro Enigma tem um desencanto. Vocês vão ver isso no primeiro poema chamado Dissolução. Dissolução eu vou propor para vocês que é a separação entre o eu e a poesia. Certo ou não? E aí eu vou falando mais do desencanto. Professor, mas na primeira fase dele também tinha o desencanto? Tem, aqui também tem. Aqui muito mais do que lá. Porque aqui, moçada, os projetos de mundo do Drummond, eles não deram certo. Esse é o desencanto dele. Ele investiu toda a força poética, toda a força física, existencial, mental, para tentar fazer uma revolução no mundo. E o que aconteceu? Nada. O mundo não passou por uma revolução. Apoiou? Professor, mas por que disso? Você já pode colocar isso aí nessa terceira fase dele, tá, moçada? Eu estou falando aqui de contexto histórico. A prova que você vai fazer, ela ama contexto histórico. Essas informações que aqui estão foram retiradas da professora Patrícia Rezende, que é a nossa professora responsável por escrever essa análise desse livro, tá bom? Bom, e aí ela vai fazer uma citação lá, não? Na mesma década que o Brasil experimentava uma euforia da renovação, no plano artístico teríamos o aparecimento da bossa nova, do concretismo, no plano político a construção de Brasília, no Planalto Central. Então nós temos no campo estético muitas transformações na arte brasileira, não é? Com a bossa nova, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem, que passa, no doce balança a caminho do mar. Deu uma desafinada, mas eu não vou cantar de novo, não, senão você se apaixona, né não? Bossa nova aí, um dos instauradores dela aí, você já sabe que é o Vinição, e o nosso ilustríssimo o quê? O quê? O quê? Quem que é? O Tom Jobim, né, pessoal? Muito bom. Então nós temos o concretismo, nós temos a bossa nova, nós temos a construção de Brasília. Tudo isso, de certa maneira, tá roubando a cena, tá, moçada? O Drummondzinho vai ficar meio assim, ó, bicudinho.
Portanto, a escrita de Claro Enigma se dá nesse cenário de avanços tecnológicos, renovação política, evidenciada na Fundação de Brasília, e que passa a ocupar o posto de capital do Brasil. Então tem modificação aí. Acompanhou? É a partir desse olhar para o passado que Drummond elabora um enigma. Olha o título do livro. De modo a tornar possível que se perceba certa desilusão quanto ao destino do mundo, notado a partir das ameaças proporcionadas pela Guerra Fria, conflito entre o capitalismo dos Estados Unidos e a extinta ex-União Soviética. O Estado socialista, encabeçado pela Rússia, a partir desse conflito, há de se notar certo desencanto por parte do Drummond, que justifica, desencanto, anota essa partezinha aqui, que justifica essa mudança de postura, né, depois do livro A Rosa do Povo. Já na sequência, né, depois da Rosa do Povo já vem, um pouco depois, o Claro Enigma, né não? Então eu digo o seguinte aqui, assim sendo, chama a atenção Alfredo Bozzi, que o mundo passa a estar atrelado ao neocapitalismo, à tecnocracia, às ditaduras de toda sorte, ressoou dura e secamente no eu artístico de Drummond, que volta com frequência à aridez desenganada dos primeiros versos. Olha lá, tá fazendo aqui, aridez, sequidão, pessimismo dos primeiros versos, tá? Tá fazendo alusão ao livro Alguma Poesia. Bom, certo ou não? Então, moçadinha, volta aqui na fase. Então, essa fase é a fase do desencanto. E eu vou melhorar isso para você. Por que desse desencanto? Avanços tecnológicos, avanços históricos, avanço nas experiências estéticas, eu estou falando literatura, tá bom? Esses avanços vão deixar o Drummond um pouquinho, com a sua poesia, um pouquinho marginalizado. E tem outro avanço aí também, tá, moçada? O próprio avanço do rádio. Tá? Enquanto cultura popular invadindo o espaço da poesia. Então o Drummond perde espaço na poesia e o Drummond percebe que a poesia dele não fez revolução nenhuma no mundo. E o mundo, a gente agora, né, com a Guerra Fria, a gente entra no mundo do pós-utopia, da desutopia, do desencantamento. Tá? Então, todo esse repertório histórico de desencanto no âmbito do estético, por causa dessas modificações que eu citei para você, e modificações no âmbito histórico, tudo isso está deixando o Drummond absurdamente incomodado com os caminhos que o mundo e a arte estão gerando. Certo? Por isso que no primeiro poema do livro Claro Enigma ele vai usar a metáfora, que eu já estou entrando no poema, braços cruzados. Antes, mãos dadas. E agora? Negligência, indiferença social, histórico e política. Certo ou não? Vamos ler mais um pouquinho aqui. Outro teórico falando aqui. Nessa fase, notamos um Drummond desenganado com a capacidade de intervir no mundo. Anota isso. Então nós não teremos poesia engajada. Portanto, aqui há um distanciamento da ação política, da preocupação social. Drummond experimenta o fim da esperança engajada que conhecera em meados de 40 com o famigerado, o conhecidíssimo, o top da galáxia, A Rosa do Povo. Eu li muito esse livro neste ano. Muito. Foi pouco não, tá bom? O Claro Enigma, confesso que eu já li mais. Foi o livro que eu mais li do Drummond. Claro Enigma, Rosa do Povo e Sentimento do Mundo. Os livros que eu mais li do Drummond, tá bom? Então eu estou pegando isso aqui do documentário. A obra, à medida que avança, recua no passado por meio dos temas. Presta atenção nisso. Anota a memória, morte e a família. Lá no documentário, os estudiosos vão falar, os estudiosos somos nós, né? Nós, eu e você. Não? Vai dizer que é um diálogo com o Manuel Bandeira. Manuel Bandeira, poeta, fez o Estrela da Manhã, Cisas das Horas, Carnaval. Poeta que é a Mônica dessa música aqui, ó. Quem um dia irá dizer que não existe razão nas coisas feitas pelo coração? E quem irá de Eduardo abriu os olhos, mas não quis ler.
A Eduarda gostava, Eduardo e Mônica, professor. A Mônica gostava de Bandeira e de Godard. Quem é Bandeira? Manuel Bandeira, esse cara aqui, meu querido, ó. Autor de conhecidos poemas, Passárgada, Poética, Evocação de Recife, Profundamente, Cacto, Estrela da Manhã, não é? São os bambambãs aí, né? Água Forte, né? Tem poemas demais aí, os sapos recitados na Semana de Arte Moderna. Então, o Bandeira, um dos grandes temas do Bandeira são os vultos familiares que morreram. Então, moçada, nessa fase drummondiana, se ele tem diálogo com Bandeira, nós teremos uma poesia metafísica. Uma poesia que ele vai pensar coisas não tão palpáveis como na segunda fase. Nós teremos poesia que vai propor a reflexão sobre a passagem do tempo, sobre o amor, sobre a memória, sobre as pessoas que morreram. Olha lá, exemplos de temas metafísicos. Volta à aula e anota isso. Pega a sua caneta, anota isso. Olha que belezura, né? Então, concluindo essa terceira e última fase do nosso ilustríssimo mineiro de Itabira. Eu disse para você, os eventos históricos e o mundo não aparecem mais nessa fase. A poesia que foi altamente participante volta-se para o mundo interior do poeta. Vai ser um mergulho em si próprio. Certo? Gente, quando ele fala o título do texto, Claro Enigma. Claro Enigma não é uma metáfora da própria poesia, agora difícil? O Boema Rosa do Povo, não? Fazia poesia para o povo. Portanto, tínhamos alguns poemas relativamente fáceis. Agora não. Ele vai fazer poesia para pessoas que gostam de arte, especialista. E aí, moçadinha, lá no final do seu livro, queria que você anotasse isso para mim. Samuel Titã Júnior, no início do pós-fácil, ele vai dizer que nós teremos nessa fase um Drummond maduro, clássico e filosófico. Anota isso para mim com a sua caneta Bic aí. Maduro, clássico e filosófico. Maduro, porque de fato ele está mais velho. Então, isso vai mexer na sua capacidade temática, muda os temas. Isso vai mudar também, a gente pode pensar, que a própria forma de escrever. Por exemplo, ele passa a escrever sonetos, coisa que até então não tinha sido usada como é usado no Claro Enigma. Então, repito, maduro vai interferir nos temas explorados e vai interferir em que, professor? Na forma de escrever. Muda a forma, muda o tema, muda o conteúdo. Que é a mesma coisa, né, professor? Muda o tema e a forma, tá? Maduro, clássico e filosófico. Tá nessa ordem? Maduro, clássico e filosófico. Essa informação é bacana. Clássico está nessa ordem. Bom, por que clássico? Porque agora ele vai usar formas poéticas clássicas como o soneto. É só você colocar assim, ó, o uso do soneto. Aí quando eu digo uso do soneto, por exemplo, a gente pode pensar que ele vai usar a métrica agora nos poemas dele. Então quando diz clássico, a gente tem que pensar o quê, moçada? Clássico no sentido de usar formas consagradas poéticas. Clássico também, agora, moçadinha, anota isso para mim, porque ele vai estabelecer diálogos com monstros da literatura mundial. Eu estou falando de quem? Dante Alighieri. Eu estou falando de quem? Luiz Vaz de Camões. Tá? Não se esqueça disso. Então, maduro, clássico e filosófico, quando o estudioso diz lá no pós-fácil filosófico, é porque nós teremos um Drummond muito mais reflexivo sobre a própria existência humana, sobre a própria condição humana. É claro que essas reflexões elas serão destinadas não mais a questões de ordem do tempo presente, mas sim questões normalmente de ordem metafísicas. Acompanhou? Até o próximo encontro, e no próximo encontro faz um favorzinho para mim, tenta ler com bastante cautela esse poema aqui, de solução. Vai ajudar o meu trabalho, tá bom? Professor, mas é difícil. Difícil é continuar no pré-vestibulares do mundo. O massa é estudar e ter resultado. Até logo.